O do Banco Master, ao que tudo indica, está lá, nós não sabemos porque um pequeno sigilo já deixou de existir, mas a suspeita, e o porquê que está no Supremo Banco Master, é que exista um deputado do PL envolvido na situação da fraude do Banco Master. Essa é a suspeita. E é aí, como esta pessoa tem prerrogativa de foro, precisa necessariamente ser investigada com o juiz do Supremo como garantidor, certo? Mas eu acho que a atuação do Supremo ali não é esse o grande problema. Até porque o problema do Banco Master não foi o Supremo que criou, né? O problema do Banco Master foi criado pelo Banco Master e por alguns políticos que colocaram os fundos de pensões dentro da discussão do Banco Master. O Supremo Tribunal Federal... O Supremo é que não tem que investigar, só isso. O Supremo não tem que investigar se não tiver o deputado do PL com o foro privilegiado. Se chegar à conclusão que ele não tem nada a ver com isso, necessariamente esse inquérito tem que ser mandado para a primeira instância. Só que eu acho que o problema ali é maior. A atribuição de investigar é da Polícia Federal, a atribuição de controlar a polícia investigativa é da Procuradoria-Geral da República, e quando o Supremo tem a sua competência originária penal, aí ele peca. E aí ele está agindo igual a Lava Jato, né? Eu sigo dizendo há muito tempo que o que a Lava Jato fez para o sistema penal e processual penal brasileiro é sem precedentes. É pior que a Lava Jato, tudo. Né, Carolina? Não, porque é contaminado. Não é pior que a Lava Jato, é porque uma doutrina a Lava Jato era um juiz de Curitiba. Não importa, é a doutrina Lava Jato, é o ethos por trás, que o juiz pode investigar, que o juiz pode fazer a função do Ministério Público, que o juiz pode fazer. Que a Lava Jato, porque não era só o juiz, ali não era o Ministério Público. Eu sei, mas então, é grave isso. Coordenado com o juiz, talvez, né? Mas é grave que o juiz... Essa é a discussão. Aqui é o juiz que chama para si. Mas está mal, esse ethos de achar que qualquer uma dessas coisas está boa, não dá. Entendeu? Esse tipo de atuação a Lava Jato, e aí vem um ponto importante, né? A Lava Jato, ela foi desmanchada, efetivamente, né? Pela PGR. Né? Foi desmanchada pela PGR e pela atuação política de muitos, né? Mas acabou sendo desmanchada. Mas o que nós temos hoje é algo que vai muito além da Lava Jato, na minha opinião, né? Nós temos o ministro, esse caso do Banco Master, né? Só para a gente entrar nesse ponto. Perfeito, vamos colocar os nomes na mesa, porque eu acho que é um tema que está sendo debatido na atualidade, né? Esse caso sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli, e tem a questão do ministro Alexandre de Moraes também, que é um questionamento bastante forte, né? A questão ela envolve assim, vários senões, né? Vários problemas, vamos dizer assim. O primeiro deles, a professora Carolina colocou muito bem, é a questão da competência para a investigação, né? O STF avocou essa competência investigatória, de certa forma, né, pressionando os demais agentes do Estado. Esse é um outro fator assim, que é muito estranho, né? Essa pressão sobre o Banco Central, né? O Banco Central que tem uma atuação histórica de controle, né, no Brasil e de uma consolidação, vamos dizer assim, de um sistema financeiro protegido. A atuação do ministro Toffoli, ela vem, de certa forma, deslegitimando, né? Não só pelo ministro Toffoli, mas também o TCU vem contribuindo nesse sentido, né? Então, há uma questão de competência para a investigação, né? Se aventou a possibilidade do envolvimento de um deputado do PL, mas, né, sem confirmação, e com isso o ministro... Né, de certa maneira, ele precisa investigar, ele tem que avocar, né? Mas ele avoca e avoca, assim, sob sigilo, algo que afeta o público em geral, investidores, pensionistas, aposentados, né? Se diz aí que tem mais de 1.600.000 pessoas envolvidas, é algo gigantesco, né? E ele determina um sigilo. Mais do que isso, ele interfere na investigação de uma forma drástica, dizendo que as provas têm que ficar lacradas no STF, né? Limita a atuação da Polícia Federal. Ele já voltou atrás, por sorte. E mais do que isso, né? Sobre informações de relação de seus familiares, né, com investimentos, seja, né, do sócio, do principal sócio do Banco Master, né? A própria atuação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o maior contrato de honorários, né, do Brasil, de contratação de advogados, que se tem notícia, né, aproximadamente 130 milhões de reais,
né? Então, diante dessas circunstâncias... Não, e vejam bem, o ministro Toffoli, eu tenho que dizer aqui porque faz parte da nossa atuação como professores, né? Professores de uma universidade federal, a gente também é pago para isso, né? E tem a nossa garantia da nossa profissão também para dizer verdades, né? Nesse caso, o ministro Toffoli tem um histórico que é interessante, né? Na delação lá do Cabral, ele era citado e ele não se deu por impedido, né? Em relação às provas do Odebrecht, né? As provas do Odebrecht chamavam amigo do amigo do amigo do meu pai, lá não sei quantos amigos do meu pai, né? E ele não se deu por impedido para invalidar essas provas, né? E agora, mais recentemente, temos esse caso em que ele também continua conduzindo as investigações e de uma forma a pressionar os demais agentes envolvidos, né? Seja o Banco Central, seja a Polícia Federal, né? Então, diante desse contexto histórico, né, as pessoas estão... E aí, vejam, extrapolou, né? Os comentários hoje são nesse sentido, né? Extrapolou a chamada bolha da direita. As pessoas que têm uma vinculação mais com a esquerda estão apavoradas com esse contexto e essa atuação, né, mais especificamente, né, do ministro Toffoli e, de alguma forma, também, né, com o envolvimento, né, do familiar aí que nós temos em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, diante de todo esse contexto e de situações sui generis que vêm acontecendo, num caso tão importante que afeta, e vejam, isso aí não é uma discussão de algo simples, essa questão da credibilidade do Banco Central para poder liquidar um banco, né, Mas o Galípolo foi a público dizer que ninguém no Supremo Tribunal Federal fez pressão nenhuma ao Banco Central em relação a isso. E ele fala pelo Banco Central, né? Não, então, a gente supor que o Supremo fez uma pressão no Banco Central, quando o Banco Central diz que não fez... Não, mas o que nós temos hoje, né, é uma atuação do ministro questionando a liquidação. Não fez isso, de jeito nenhum. Abriu o sigilo da decisão há 3 dias atrás. Agora nós temos uma certa... Isso porque se extrapolou tanto, existe uma certa reversão. Mas não é verdade de atuação. Não é verdade que o ministro Toffoli ia reverter a decisão do Banco Central. Mas eu não falei que ele iria reverter isso, não se sabe. Mas diante do que vem acontecendo... Não, porque a decisão que ele abriu das suas apreensões não é algo que está, né, se aventando, inclusive, em função disso, a credibilidade do próprio Banco Central na sua atuação regulatória. Mas com todo respeito, Rafael, isso não vem do Supremo Tribunal Federal. Porque atuação nenhuma do ministro Toffoli em nenhum momento foi nesse sentido. Nós temos uma outra situação ainda, né, que eu nem mencionei, que é a possível contratação, né, por parte dos agentes... Eu não estou aqui de defensora do Toffoli, né, mas não sou defensora do contratação, né, por parte de pessoas vinculadas ao Banco Master, de influências para atacar o Banco Central. Então, o Banco Central está sob ataque. Sim, mas o Banco Central está sob ataque... E com uma certa conivência... também do Supremo. Eu não sei, eu acho que aí tem uma interpretação tua a respeito disso. E por que a inserção da Polícia Federal e da própria COAF nas investigações no inquérito do fim do mundo? Em relação ao Banco Master? Em relação à atuação do Banco Master. Né? Os próprios agentes públicos estão sendo investigados por investigar o Banco Master. Eu não tenho acesso a todas as... Nós não temos, né? Nós não temos. Eu não posso, na questão mas as informações que chegam a nós, né, as notícias, são nesse sentido. Então, são, de alguma forma, são até apavorantes. Essa informação de que o Supremo Tribunal Federal estaria policiando pessoas é uma informação que eu não tenho. Essa informação, ela... Pode ser algum bastidor, mas oficial, o que a gente recebe são de notícias, né? Eu não tenho essas notícias.